a gente conversa então com o perito contábil Rodrigo Damasio de Oliveira, que vai nos falar sobre a mudança na lei de franquias e os direitos aos franqueados. Boa tarde, Rodrigo Damasio. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, bom dia. Tudo bem? Tudo em ordem, Fábio. Rodrigo, eu vou começar aqui o nosso bate-papo perguntando o seguinte: qual o balanço dos últimos meses em relação ao número de franquias aqui em São Paulo, aqui no país? Olha, de acordo com os dados, nós temos que o número de franquias realmente tem aumentado na contramão aí da pandemia, tendo em vista que é uma metodologia de você fazer um investimento, né, mediante oferir lucros futuros com uma marca já reconhecida no mercado. Ou seja, a segurança faz com que as pessoas, no momento de crise, na hora de investir, procurem a franquia. Elas se sentem mais seguras em empreender desta forma. É isso, Rodrigo? Exatamente. Você tem uma certa... muitos franqueados, né, acreditam que pelo fato de já ter uma marca reconhecida no mercado, ele se sente mais seguro na hora de fazer os seus investimentos. E a nova lei da franquia veio aí de antemão ajudar os franqueados, uma vez que exigiu algumas informações das franquias, né? Das empresas que oferecem as franquias. Rodrigo, e quais foram as principais mudanças, então, nesta lei? Olha, Priscila, a grande diferença é com relação ao FOB, né? Ao COF, que são as informações que os franqueados têm que disponibilizar, que as franquias têm que disponibilizar para os franqueados. Entre elas, a relação dos franqueados já existentes, as informações dos últimos 2 anos dos seus balanços e dos seus resultados. Então, são algumas alterações que as franquias são obrigadas a disponibilizar para os franqueados. E essas responsabilidades são só por parte dos franqueadores junto aos franqueados, ou houve alguma mudança também para os franqueados junto aos franqueadores? Olha, na verdade, o COF, ele disponibiliza as principais informações com relação das franquias, né? Dos franqueadores tem que disponibilizar para os franqueados, né? E isso realmente aumentou, aí deu uma segurança jurídica a mais para os franqueados. Explica para a gente, por favor, o significado da palavra insolvência do franqueador e como proceder, então, nesse caso. Bom, o franqueador é quem disponibiliza aí a franquia, né? Quem está vendendo a franquia, ele é o franqueador. A insolvência do franqueador é quando ele não tem mais condições de pagar os seus fornecedores e, consequentemente, disponibilizar a matéria-prima, os produtos que serão comercializados pelos franqueados. Então, isso que é a palavra insolvência, né? Ele não tem condições de fazer o pagamento dos seus fornecedores e disponibilizar o material para os seus clientes, que são os franqueados. Então, neste caso, o franqueado ele pode se habilitar como credor de uma possível recuperação judicial ou de uma falência da franquia, né, que seria o franqueador. Isso também dá segurança para o franqueado, né? Já que a gente até começou essa conversa falando sobre isso, né? De ter o apoio de uma empresa já consolidada, que já tem toda aquela parte jurídica, fiscal.
né, de publicidade, ter todo esse apoio, ainda é uma segurança caso ali o franqueador acabe quebrando, né, de uma certa maneira, de que ele está assegurado financeiramente? Na verdade, o franqueado, quando ele está fazendo as suas análises para verificar onde ele vai fazer o seu investimento, todo investimento ele gera um determinado risco. Então, a nova lei da franquia, com esse COF, ele veio realmente trazer uma maior segurança jurídica para o franqueado, mas, como eu disse, todo investimento ele incorre em riscos, né? E pode ocorrer da insolvência do franqueador, mas pode ocorrer. Então, o franqueado, na verdade, ele precisa fazer toda uma análise contábil, financeira, de todas as informações que são disponibilizadas pelo franqueador antes de fazer o seu investimento. Agora, Rodrigo, isso que você está falando me faz pensar aqui que quando, principalmente nessa época de pandemia, né, quando a pessoa ela quer empreender e ela procura, no caso, as franquias, ela procura uma segurança e ela se preocupa muito também o que se enquadra dentro do orçamento dela, né? Porque existem franquias consideradas baratas, né, de alguns R$1.000, e existem franquias que têm valores extremamente, considerados extremamente altos, né? Com a sua experiência como perito judicial contábil, você acha que às vezes essa pessoa que vai atrás de uma franquia, que nunca teve uma franquia antes, que busca empreender por meio da franquia, ela analisa muito o negócio, achando se vai vender, se não vai vender, se vai dar certo e não vai dar certo, e ela não se prende a analisar essa parte contábil, analisar se de repente ela está comprando a franquia de uma empresa que está bem financeiramente, que está ali bem das pernas, ela descuida, ela acaba negligenciando esse lado? Como eu disse, todo negócio ele corre no seu risco, né? Obviamente que por isso que nós fizemos essa matéria, e acredito do interesse com relação a isso, dessa nossa entrevista, o franqueado, ele realmente precisa fazer toda uma análise contábil, tanto da documentação disponibilizada pelo franqueador, como também não investir todo o seu dinheiro na franquia de uma única vez, achando que será suficiente. Porque até que ele consiga gerar mercado naquela região, embora tenha todas as análises que é realizada, porque o franqueador, ele sempre faz uma análise de mercado, uma análise da região, antes de abrir uma nova franquia e disponibilizar um ponto comercial para que o franqueado possa fazer o seu investimento. Então, o franqueado é ele quem tem a obrigação de fazer essa análise com relação às exigências do franqueador, né? E também a dica que eu deixo é que ele não faça o investimento de todos os seus recursos. Por quê? Porque ao longo do tempo ele terá uma quantidade mínima que ele terá que comprar do franqueado, o investimento com relação ao royalty, investimento com relação à divulgação da marca. Então, não é no primeiro mês que ele já vai ter um determinado lucro que poderá assumir com todas essas despesas. Então, ele tem que fazer uma análise bem feita do seu fluxo de caixa, né? Você acha, Rodrigo, que as pessoas normalmente fazem essa análise, ou você acha que falta muitas vezes embasamento, né, para seguir esse seu conselho, e as pessoas acabam não fazendo e nem contratando alguém que saiba fazer isso por elas, né? Fábio, infelizmente, normalmente o franqueado ele só analisa realmente aquele custo inicial na aquisição da franquia, né? E acredita que a franquia, por ter já um know-how de mercado, vai trazer um lucro já no primeiro mês. O que não é uma verdade, né?
ainda mais se nós considerarmos esses momentos de crise, e é onde acontece aí, infelizmente, a insolvência de alguns franqueados. Então, realmente, ele precisa ter uma consultoria especializada, tanto na hora da contratação, para fazer a verificação do contrato, uma consultoria jurídica, como também uma consultoria contábil, para verificar quais são as despesas que ele terá no decorrer dos meses, pelo menos no primeiro e segundo ano, fazer uma análise desse fluxo de caixa, uma análise de mercado também, né? Essa lei 13.966 de 2019, que fala então da transparência da parte dos franqueadores em relação ao COF, ela é uma lei específica para franquias ou ela é uma lei que trata de vários assuntos, entre eles franquias? Não, é uma lei específica, né? Que trata das obrigações dos franqueadores para com os franqueados. E essa lei, ela contempla outras características ou só mesmo essa questão da transparência do COF? Não, basicamente ela trata dessa transparência das informações que o franqueado tem que prestar para os franqueadores têm que prestar para os franqueados, né? Essa é o principal objetivo da lei, nessa transparência e nessa segurança jurídica entre as partes. Perfeito. Rodrigo Damásio de Oliveira, perito judicial contábil. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço, Fábio e Priscila, agradeço todos os ouvintes. Muito obrigado e boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pela participação aqui no Jornal da Rede Alesp. E nós seguimos com mais entrevistas.